Rubens Lima, do Monte Neto, professor Rayan Silva de Paula, doutor Gabriel Antônio Mineiro, doutora Mariana de Paula Reis Guimarães, que é pesquisadora de Biologia Molecular e Genética de Micro-Organismos no Centro de Bioengenharia de Espécies Hidrelétricas, das Invasoras de Hidrelétricas, para compor a nossa mesa redonda. Sejam muito bem-vindos, gente. Vocês querem se apresentar? Falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Boa tarde a todos. Queria muito agradecer o convite da comissão organizadora para estar compondo essa mesa, com pesquisadores que eu admiro muito, que fizeram palestras excelentes, que eu acho que se complementaram muito e que vão contribuir para uma discussão bem produtiva aqui entre a gente. Bem, boa tarde a todos. Eu agradeço a Mariana e a Gabriela, né, principalmente, que me convidaram para estar aqui hoje. Será um prazer e quero dizer que tenho aprendido muito com as apresentações. Estou disponível, então, para as questões adicionais. Obrigado mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Agradeço mais uma vez o convite. Também vocês terem assistido a palestra. Obrigado, Clara, pelas apresentações, professor Paulo. Eu acho, né, Rubens, se a gente tivesse combinado não teria dado tanto certo, assim, porque as palestras acabaram convergindo, né, para o mesmo tema. Então, achei que foi bastante produtivo e vai ser de muito aprendizado, com certeza. Obrigado e todos bem-vindos aí, Mariana, doutor Gabriel, né? Obrigado, gente. E Rubens também, obviamente, a Clara. Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel. Acho que você chegou por último. O senhor deseja se apresentar, falar alguma coisa antes de a gente começar com as perguntas? Hi, yeah. Olá, sim. Eu não tinha certeza, algo aconteceu, né? E o Zoom me reconectou e agora eu me vejo, eu consigo me ver nesse grupo, ótimo. Eu estava até um pouco nervoso, mas tudo bem. Eu sou o Gabriel Antônio Mineiro, cientista da universidade, e também adoro o formato dessa conferência. Eu gostei muito das palestras, eu estou muito ansioso para responder as perguntas da minha apresentação. Muito obrigado. Queria começar, então, fazendo uma pergunta para o Dr. Rubens, da Júlia Meireles. Boa tarde, Rubens. Estamos tendo dificuldade na revelação com CyberGreen. Na UV, conseguimos detectar diferença de fluorescência, mas fora do equipamento não conseguimos distinguir entre os tubos positivos e negativos. Você tem alguma dica? Concentração de Cyber, marca, momento de adicionar o Cyber? Obrigada. E Rayan completou com uma pergunta, falando, Dr. Rubens, você adiciona um intercalante de ácido nucleico anteriormente à reação de amplificação ou apenas no final da mesma? Ótimas as perguntas. Vou começar pelo de trás para frente. Depende. Existem intercalantes que podem ser colocados no início da reação. O CyberGold, por exemplo, resiste ao estresse térmico, e outros que não. Então, o CyberGreen normalmente se adiciona depois de haver amplificação. Existe um trade-off nisso, né? Se você termina a reação de amplificação e abre o tubo, você tem chance disso volatilizar no ambiente. Então, se você está num laboratório fechado, um curto período de tempo você vai ter um ambiente contaminado, onde você não vai poder mais abrir, né, mix de reação, por exemplo, numa sala como essa. Então, se possível, a gente evitar esse tipo de prática, mas se for num ambiente aberto, arejado, enfim, isso não é tão problemático assim. Com relação à primeira dúvida, isso pode acontecer por várias razões, tá? Para poder controlar, a minha sugestão é tentar... Eu não sei como é o nome de quem respondeu, desculpa, não lembro. Janaína, Juliana? Júlia Meireles. Júlia Meireles. A minha sugestão é buscar um outro alvo para você distinguir se esse problema pode ser alvo específico ou não, né? Por quê? Por que eu estou falando no alvo? O set de primer, ele pode ter um valor de DG que favorece a auto-hibridização, né, desses primers em si. Ou então, um primer não tão bem purificado, dependendo do fabricante, você pode ter concentração distinta de sais e concentração de primers truncados, que eles não vão ser úteis na amplificação, mas eles podem favorecer essa amplificação inespecífica, né? E aí,
o teu resultado ele vai estar um cybergreen positivo, ou seja, vai ter um output de fluorescência, mas, de fato, se você pegar esse produto e migrar num gel, vai ter o padrão de banda característico da LAMP. Então, são essas duas dicas. Tenta ver se é alvo específico e tenta ver se, de fato, essa amplificação ela é específica ou não. Ok, muito obrigada. Rayan, quer falar alguma coisa? É só o motivo da pergunta, Rubens, obrigado por esses esclarecimentos, mas é porque quando a gente vai ler, né, a metodologia desses artigos de LAMP, eles não colocam muitos detalhes sobre como que é feita a revelação. E aí a gente fica muito em dúvida. Geralmente vem assim, usou-se cybergreen, usou-se tal coisa. Não tem mesmo essa metodologia. Às vezes diluição é importante, tem vários fatores que a gente não encontra facilmente nos artigos. E aí parece óbvio, né? E na verdade não é isso que eu perguntei de se antes, depois vem, porque a gente encontrou um artigo, por exemplo, da Nature, eu não lembro para quais espécies eram, que eles adicionavam, por exemplo, o cyber mesmo na tampinha do tubo antes de fazer a reação. Aí, então, a pergunta vem por isso. Então, talvez seja justamente por causa desses aerosóis, né? Como você colocou aí, para não contaminar e não ter que abrir o tubo após ocorrência da reação. Mas essa dica é ótima mesmo. Então, tentar usar um corante que seja termoestável para evitar essa contaminação do ambiente mesmo. Muito esclarecedor. Obrigado. Nada. Obrigada. Existem outras estratégias. Eu vi recentemente, eles colocam o próprio cybergreen num pellet de agar dentro do tubo, e só aumenta o aquecimento, aí depois que aumenta esse aquecimento, a água derrete, você inclusive inibe a BST que está lá embaixo, e aí o cybergreen entra em contato com a reação. Na minha opinião, é incluir muitas variáveis, né? É trazer mais problema. Ao invés de simplificar, você vai piorar a situação. Então, eu prefiro pensar o mais simples possível. Você tem razão, de fato, nem todo mundo revela, né, em publicação os pulos do gato, e só para deixar assim, um pouquinho mais claro, a maioria dos outputs que são mais simples, né, ou mais baratos, eles são indiretos. Precipitação, né, do pirofosfato de magnésio, intercalantes diversos, calceína. Mas o ideal, se a gente puder fazer, é desenhar uma sonda, pode até ser fluorescente, que ela esteja ligada ali nos primers. Ou então, como o Gabriel também mencionou na RCA, é você ter dentro dessa reação algo que revele a especificidade. Existe também LAMP detecção de SNPs, mas aí você tem que mudar a enzima, você tem que mudar a sonda, adapta um pouco a reação. Mas o ideal é ter um output específico, seria o ideal. Claro, às vezes exige um equipamento mais robusto, mas, de fato, você tem a garantia, né, do que você está vendo. Muito bom, gente. A próxima pergunta, então, para o Dr. Gabriel, que é passado... Bom, essa pessoa é anônima, então eu vou ler a pergunta direto. Dr. Gabriel, baseado na experiência que possui com estes dispositivos, você acredita que exista alguma limitação em sua aplicação para detectar um grupo específico de micro-organismos a partir de um biofilme multiespécie? Okay. If this question Se a pergunta tem a ver com RCA, amplificação por círculo rolante, eu acho que você pode usar muitas sondas padlock para fazer como alvo sequências diferentes no coquetel de água, por exemplo, com organismos distintos. Então, isso é chamado thermomultiplexing. A única coisa que você tem que saber quais são os organismos que você está detectando. Se é o E. coli, o alvo é 16 RNA, você tem que saber a sequência daquele RNA 16S, daquele filamento. Até mesmo um mismatch pequeno vai afetar a performance do biosensor. Mas aí, se você for além, não no RCA, mas uma outra amplificação, uma outra técnica de amplificação molecular para implementar o biosensor, eu vi uma amplificação que usou outra amplificação, meus colegas estão trabalhando numa recombinação de polimerase para amplificação.
Tem alguns sistemas de microcentrifugação que até 16 espécies você consegue fazer ao mesmo tempo. Então, para resumir, você pode usar essa tecnologia, o microfluid disk, para detectar 16 espécies diferentes, mas elas têm que ser conhecidas de origem. Você tem que verificar as sequências e projetar os seus primers, as suas sondas, para detectá-las. Ok, muito obrigada. Em verdade, temos mais uma para você. Também de um anônimo. Dr. Gabriel, thank you for your very interesting talk. Obrigada por sua palestra tão interessante. Mas, no final, por que o senhor decidiu usar a técnica de RCA? A gente tinha a apresentação de LAMP, não faria sentido fazer duas apresentações de LAMP, né? Mas, sim, eu posso comparar com a amplificação, porque eu já trabalhei, ela funciona bem. A nossa experiência é que esse sistema de chip microfluido, ele vaza a temperatura do LAMP a 65, 68 graus. E o procedimento para fazer, então, é que a gente vai usar camadas de PMA cortadas, utilizando o laser CO2, e juntar tudo usando fita adesiva sensível à pressão. Você pressiona a 20 kilonewtons de pressão e a gente espera que estejam herméticos. E estão, se você usar temperaturas suaves. Também podem chegar a 65 graus. Mas o que eu vou dizer, até uma vez que o chip vazar, ele vai criar um problemão, como o Rubens mencionou, e o Ryan também, e aí o que acontece? Você tem que mudar de laboratório, porque não dá para limpar, sabe? Você tenta limpar bancadas e tudo mais, mas sinais falso positivos vão ficar, e você vai contaminar o laboratório inteiro. Então, geralmente as pessoas não mencionam na publicação com que frequência eles foram na mesma universidade, mudando de laboratório. E, sabe, tem biosensores que nós envolvemos com essa ideia de que dá para implementar em condições de emergência, sem oportunidade de sair, trocar de prédio, trocar de laboratório. Então, o RCA faz sentido, trabalha a baixa temperatura, é facilmente integrada a um chip de plástico, tem detecção alta comparada com o LAMP, mas também tem que ser mais controlável, porque se a amplificação é mais vagarosa, aí a ocorrência de sinal falso positivo é menos provável. Basicamente, você consegue jogar os líquidos no laboratório sem ter o sinal falso positivo, porque tem a amplificação. O meu colega, que ele usa estratégias diferentes para aumentar a sensibilidade, implementando, por exemplo, várias círculos operados a polimerase, ou também usando o step, uma amplificação, também a 47 graus. O RCA pode também ser combinada com outras amplificações downstream, mas também isso fica atraente para o diagnóstico, e é por isso que a gente usou ela. Eu achei muito interessante, principalmente trabalhar com bactéria, que realmente é uma parte muito que ocorre muito fácil, essa contaminação. E a gente conseguindo evitar ela, usando essa técnica, é uma coisa que facilita muito e realmente é um ponto muito favorável de se utilizar a técnica, além dessa combinação que pode ser feita com outras. Ok, temos mais uma pergunta para o senhor. Dr. Gabriel,
Your talk is very nice indeed. A sua fala foi muito boa, maravilhosa. O senhor mencionou da detecção de espécies no meio ambiente? Can you please repeat the question? Você pode repetir a pergunta, por favor? Do you have any thoughts O senhor tem alguma consideração para a detecção de espécies ambientais? Olha, espécies ambientais. Olha, eu já trabalhei na detecção de patógenos, vírus, bactérias, e eu não sei exatamente o que quer dizer espécies ambientais. Uma vez eu estava solicitando um trabalho para detectar ácido nucleico de amostras mais antigas. Então, havia esse projeto para coletar o solo de áreas rurais em algum lugar, e nesse solo, eles esperavam encontrar, sei lá, um fóssil antigo, e eles queriam amplificar o DNA, esse material de DNA, mas um dos problemas foi que o DNA dessas amostras seria de baixa qualidade, granular e cheio de contaminante. Então, eu vou presumir que, quando alguém me pergunta sobre espécies ambientais, também você tem que pensar bastante sobre amostras reais, também com informações cruzadas, material nucleico que está à sua volta e outros contaminantes. Então, eu vou te falar. Eu tive essa tarefa de limpar adequadamente, eu tive que limpar essa amostra e salvar uma ou duas moléculas de DNA ali presentes. E aí, a minha fala original chamava captura e amplificação. Então, eu implementei uma captura e uma concentração grande de amostras. O que você pode fazer? Você pode usar microbeads magnéticas, uma função de nucleotídeos que você captura, de uma certa maneira, uma sequência do seu interesse, dessa amostra ambientais que contém espécies distintas, todas juntas. Você captura isso usando a sua amostra, com uma concentração de 1 litro, você coleta as moléculas e as suspende depois em 100 microlitros. Você tem uma escala muito grande nesse processo, e aí depois eu colocaria no biosensor para RCA. Mas a minha preocupação anterior, se essa espécie ambiental era de uma origem conhecida, ou se era alguma coisa que tinha que ser sequenciada, talvez. Então, a gente tem que considerar tudo isso. Eu espero que tenha feito sentido essa resposta. Muito legal a resposta. Na verdade, agora eu queria fazer uma pergunta para todos os participantes da mesa, que é de uma pessoa da nossa equipe, que ela queria saber qual a opinião de todos em relação ao aumento da visibilidade da biologia molecular em relação ao momento que estamos vivendo. O que esse aumento ruim, porém que ele tem trazido de formas positivas à área, em relação a investimentos, visões e outras áreas em relação à era dos aumentos em inovação na área? Claro, eu acho que a Mariana queria falar alguma coisa antes, aí ela já podia falar e já emendar já a resposta. Eu queria aproveitar a deixa desse questionamento mesmo anterior, exatamente sobre isso. A gente tem o interesse mesmo de detectar no ambiente algumas espécies, não só com interesse em monitoramento, mas também para traçar algumas estratégias que impeçam a bioincrustação. E a gente utiliza muito como matriz água ou então sedimento. E como a gente quer aplicar essas técnicas a partir desse tipo de matriz, eu acho que tanto eu quanto o Ryan temos dúvidas com relação a isso, como que a gente poderia, se a gente conseguiria uma sensibilidade boa da técnica a partir desse tipo de matriz, uma vez que, por exemplo, a água, a gente precisa de filtrar a água para concentrar ali o DNA
e organismos, né, numa membrana, e a partir dessa membrana a gente conseguir fazer a extração do DNA. Então, a gente precisa dessa prévia. E como o nosso interesse é utilizar essas técnicas direto no campo, que ela se torne algo mais prático, mais fácil de ser realizado, por pessoas que talvez não tenham tanto preparo nesse tipo de técnica, como que a gente poderia extrapolar essas abordagens para campo mesmo, né? Para as hidrelétricas, que é o nosso foco. Aí, na verdade, a pergunta seriam para os dois, acho que eu também falo em nome do Rayan, mas tanto para o doutor Gabriel quanto para o doutor Rubens, mesmo da experiência deles com as técnicas. Ok, com relação à pergunta da... Posso responder, né? Vocês tinham uma sequência. Mas então, com relação pode, por favor. à pergunta da Clara, né? Agora eu vou de frente para trás, mudando a ordem aqui. A gente fica muito feliz em a pandemia ter trazido, né? Pode elencar aí o lado bom da pandemia, que foi, todo mundo hoje sabe o que é uma RT-PCR, né? E isso era grego há pouco tempo atrás. Vários já sabem o que é LAMP. E entre outros termos. No entanto, o que aconteceu, ao meu ver, foi um boom, por exemplo, de preprints. Preprints são artigos ainda não validados, ou ainda não referidos por pares, e eles são ótimos para quem sabe ler. No Brasil, nós não temos uma população educada, né, crítica o suficiente para conseguir estar ali. E muitas vezes eles trazem aquilo como verdade, um paper que não vai ser publicado, que vai ser rechaçado, enfim. Então, esse foi um lado ruim, né? Infelizmente, por falta de educação, né? Por falta de senso crítico, pelo menos no Brasil, falo por trabalhar aqui, que esse contexto que a gente tem hoje da pandemia nos trouxe. Então, eu tenho esse ponto assim, para a gente trazer a discussão. Né? Foi muito bom por uma divulgação científica, as pessoas entenderem o que são ferramentas de detecção por biologia molecular, e, por outro lado, você gera também um monte de fake news, interpretações incorretas, baseadas em preprints. Tá? Com relação ao ponto que a Mariana trouxe, agora eu vou mudar para o inglês, eu sei que aqui está com a Paula, né, que está fazendo a interpretação simultânea, mas aí eu falo direto aqui para o Gabriel, talvez ele possa vir na sequência. So, Gabriel, I'm going to switch. Gabriel, eu vou trocar aqui para inglês. A gente pode discutir diretamente agora. E eu acho que, baseado no ponto que foi apontado pela Mariana, eu acho que o grande desafio de ter essas ferramentas da biologia molecular em campo, como é que eu posso dizer? Aquelas etapas pré-analíticas, mesmo se você está trabalhando com o aspecto humano, urina, saliva, fezes, sangue, o desafio grande é ter essas amostras ricas o suficiente para serem detectadas por todos os métodos, LAMP, RCA, PP, e as pessoas falam que é muito bom, maravilhoso, mas quando você tem as suas amostras já no final, você tem que prepará-las primeiro, e aí tem o desafio para aplicar isso de maneira democrática, esses testes de DNA. Para mim, o desafio grande é esse. Ainda para o humano, não só para as espécies ambientais, mas também para as espécies humanas, amostras de espécie humana. Eu concordo totalmente com o senhor, muito obrigado por mudar para inglês, né? Embora a tradução está funcionando perfeitamente. A gente pensa também que essas técnicas são muito poderosas para moléculas sintéticas. As moléculas geralmente mostram partes de genoma de alguma empresa na solução de buffer, e a gente usa, então, enzimas comerciais, que são bem caras, e isso nos dá amostras boas. Então, tem a detecção. Então, aí temos técnicas que podem ser mais baixas na detecção do que outra coisa. Mas eu acho que, geralmente, essa é a
maneira errada de buscar esse tipo de pesquisa, e é por isso que estamos usando agora esses métodos de baixa sensibilidade, mas a gente pensa que isso aborda alguns desafios, e um deles, por exemplo, é a presença de contaminantes, como vocês mencionaram, a amostra que obtemos, ela não é uma molécula limpa, que vai estar lá bonita. Não, tem os passos da extração, as pessoas vão ter que fazê-los. Então, é aí que eu acho que, por exemplo, a engenharia entra, e eu acredito que a busca é interdisciplinar, os biologistas moleculares, engenheiros, desenvolvendo juntos uma plataforma automatizada, robôs que vão controlar essas interações tão complicadas. E eu pensei que seria muito interessante você ter enzimas de polimerase para lidar com os contaminantes. Aí a gente usa serum de fetoalbumina, que ainda é a 5%, você consegue calcular. 5 microlitros em 100 microlitros. Ainda é uma quantidade pequena, mas idealmente você vai fazer um spike de 90 microlitros e com buffer, para você conseguir o máximo possível de amostra, não só 5 microlitros. E sabe, a empresa que desenvolve as enzimas é a Novozymes, e eu gostaria que eles desenvolvessem uma polimerase que seria não suscetível a esses contaminantes. Tem tantos tipos diferentes de amostras que analisamos, saliva, como o senhor mencionou, sangue, urina, e todas elas contêm contaminantes diferentes. Na minha opinião, a extração seria um gargalo, né, para a gente obter amostras limpas, mas eu não sei como gerenciar essa questão do teste do corona em tão curto prazo de tempo, porque vem a extração da boca, e aí tem que fazer a extração, a amplificação, e a resposta chega no dia seguinte, o que é bom, mas num hospital centralizado, onde eles têm muitas pessoas, o trabalho diário deles é fazer isso. Eu fico pensando aqui, se é nos países mais pobres, quando tem o surto de ebola, surto de dengue, vocês conhecem a dengue, né? Então, nesses países mais desenvolvidos, deveria haver um teste a ser realizado mais rapidamente, que seria uma resposta confiável e boa, mas não num hospital centralizado, mas talvez num campo, onde você vai ter uma tenda, né? E as pessoas com background científico vão fazer as interações. Mas, com certeza, eu concordo com o Rubens, com vocês. Vamos ver o que o Ryan vai dizer agora, né? Muito obrigado pela palavra. Um pouco do que o Rubens colocou, eu acho que esse ganho, né, hoje em dia, a gente aqui do Brasil, né, não tinha tanta familiaridade, e aí você fala PCR, né, então o pessoal já está bem difundido, vou ali fazer uma PCR, virou jargão, né, então é bom essa popularização da biologia molecular, porque antes eu acho que ela ficava meio intocada, algo muito difícil, inalcançável, então eu acho que contribuiu bastante e acelerou muito, assim, esses processos de detecção. E aí, talvez, não sei se eu vou colocar uma fala ou devolver a pergunta mesmo para vocês, porque dentro disso que o doutor Gabriel colocou, quando a Mariana e eu, a gente pensa em LAMP, né, a Clara também em LAMP do mexilhão, sempre a gente é barrado, né, a gente a nossa barreira e a extração de DNA em campo? Eu acho que essa é a nossa pergunta principal, porque a verificação da detecção, né, os equipamentos igual o OmniLamp e outros aí, eu acho que já estão bem mais avançados nesse sentido do que a parte de extração. E aí que eu acho que, como o doutor Gabriel colocou,
vem isso da colaboração, né? Da engenharia, de como sistematizar algo que seja portátil para a gente fazer uma boa extração de DNA em campo. Porque, no nosso caso das espécies invasoras, se a gente coleta 50 ml de água, que parece pouco, quanto de DNA tem ali nesses 50 ml de água? E aí, então, como que a gente vai detectar, então, o DNA do mexilhão dourado, que às vezes está no estágio larval? A larva tem 200 micrômetros. Quanto de DNA eu consigo recuperar disso? Claro que, laboratorialmente falando, se a gente pegar uma larva e fizer a extração, a gente consegue detectar isso por PCR, até PCR quantitativa e convencional, a gente viu que dependendo do kit de extração, a gente consegue. Mas e aí, como é que fica, né? Então, eu queria ouvir também de vocês, devolvo a pergunta para vocês, o Rubens aí também, que já vem nessa vertente, que já colocou essas questões para ele, como que vocês acham que a gente poderia detectar essa larva mesmo? Eu acho que o nosso grande ponto aqui da espécie invasora do mexilhão seria esses estágios larvais, para antecipar mesmo esse início de quadro invasor de um ambiente ainda livre de mexilhão, vamos colocar assim. Não sei se a Mari quer completar alguma coisa. Não, era exatamente isso que você falou no final, que o nosso intuito é detectar o iniciozinho de uma invasão. Então, são pouquíssimas larvas ainda por cima, né? São 5, 10 larvas, né, que a gente tem que detectar dentro daquela amostra de água. Então, realmente, uma quantidade muito pequena. Talvez acrescentar, depois de da metodologia de extração, algum passo em que a gente consiga enriquecer aquele DNA, sabe? Amplificar todo o DNA completo do que está ali, para depois fazer a amplificação de um alvo em específico. Eu não sei, assim, a gente tem que adaptar ainda a melhor possibilidade. Você está falando, tipo, fazer uma nested de PCR, né? Uma PCR da PCR, para a gente tentar chegar no alvo mais... Não. Primeiro, fazer uma amplificação. É como se você gerasse um número de moléculas de DNA maior, para depois fazer uma amplificação, mas da molécula total, não de um alvo em específico. É um enriquecimento de DNA, talvez. Mas seria algo que daria seria mais oneroso, né? Então, vem outras limitações aí, aparecem outras limitações, né? Outros desafios. Então, fazendo um comentário sobre aí o último ponto, né, da Mariana. Aí depende. Se vocês querem um tudo ou nada, presença ou ausência da larva, né, acho que só um pedaço do genoma seja suficiente. Mas eu entendi a aplicação de uma pré-amplificação, um sequenciamento inicial, mas eu acho que ele se aplicaria numa possível detecção de um SNP, que é como o Gabriel está falando. Com uma quantidade muito pequena, você não consegue detectar precisamente aquela modificação. Então, vamos imaginar que é uma espécie de mexilhão que determinado polimorfismo gera um espalhamento maior, ou, sei lá, é resistente a algum tipo de droga, nesse sentido. Aí, tudo bem. Aí, uma quantidade muito pequena daquele DNA não seja possível revelar essa característica intrínseca daquela espécie, né? Mas se vocês só querem, de fato, saber se ele está ali, eu acho que a quantidade mínima necessária a ser detectada já seria suficiente para esse tudo ou nada, né? E, Ryan, cara, continuo indo. Isso é desafio não só para a área de vocês, né? Para a detecção de mexilhão em hidrelétrica. É desafio para o coronavírus também. A sorte do coronavírus é que é um RNA simples, está ali na saliva, só o fato de você colocar como é que chama? Não, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Enfim, mas só o fato de você levar um tampão de transporte viral já é suficiente para expor o DNA. O RNA. Um pré-aquecimento suficiente para expor. Então, assim, para o coronavírus, a LAMP ela se deu muito porque a fase pré-analítica é muito simples. Você pega a saliva direto e só aquece, às vezes até por uma questão só de segurança, para aquela amostra não ser infectiva, você já tem uma quantidade suficiente de RNA ali para dizer que, ok, aquela amostra está contaminada, o tudo ou nada, né? Mas a gente sabe que se você pega essa mesmíssima amostra, do mesmo paciente, da mesma forma, e faz uma extração, especialmente por coluna, eu sei que as biomagnéticas são ótimas, para PCR em tempo real, inclusive, que tem uma sensibilidade até maior, dependendo do alvo,
Mas para LAMP, se você faz por coluna, significa, além de extrair, na hora de eluir, você elui numa quantidade menor, né, de TE ou de água, e isso faz com que você tenha uma amostra mais enriquecida. Então, a chance dela ser positiva é maior. Só para a gente ter uma ideia, uma saliva extraída chega a ser sensível em torno de mais de 80%, se comparado com uma PCR em tempo real da mesma extraída. Então, assim, é super sensível. Só o fato de ter feito extração. Se você só pré-aquece, você tem uma queda grande na sensibilidade. Então, assim, a gente sempre vai discutir, e eu acho que você tem razão, né? Esse é o principal gargalo. Mesmo que a gente avance de um lado, se não avançar na fase pré-analítica, a gente não consegue avançar o conjunto, né? Para colocar essas soluções, de fato, em campo. Ô, Rubens, eu só tenho uma pergunta do pessoal que utiliza do OmniLamp. Você tem alguma notícia de algum deles que está usando no campo? Como que eles fazem para fazer essa extração? Se é no campo mesmo, se todo mundo também leva para o laboratório e tudo. Hoje o OmniLamp está funcionando mais especificamente para a detecção do novo coronavírus, né, como uma ferramenta de diagnóstico da Covid-19, mas a gente não tem experiência ainda com outras aplicações, apesar de a gente já ter desenvolvido algumas soluções. Mas em breve a gente pode responder isso aí. A fase pré-analítica, ela vai ser o fator limitante, mas assim, se for sangue, dependendo do alvo, dá para você simplesmente centrifugar e pegar aquele sobrenadante e usar como input da reação. Então, depende muito do que você está procurando. Tá? Para algumas como leishmaniose visceral, que usa sangue periférico, dá para fazer sim. Dá para ser sensível o suficiente. Para Zika também, tem vários papers mostrando isso aí. O sangue, apesar da viremia ser muito baixa, tem um momento lá que o paciente, você consegue ter uma quantidade razoável do vírus no sangue e um pré-processo dessa amostra é suficiente para ter a quantidade disponível. Mas, assim, cada cenário, né, cada alvo, cada patógeno, a gente vai ter experiência distinta. E mesmo dentro de um mesmo patógeno, por exemplo, o coronavírus, vocês estão vendo agora estou falando de coronavírus porque é experiência, tá? Mas se aplica a outras questões. Vocês estão vendo agora o surgimento de novas variantes. É muito importante que a gente tenha diferentes alvos dentro daquele mesmo patógeno. Então, aplicando ao mesmo prato. Se usa na RT-PCR esse alvo. Às vezes não é o melhor para LAMP, e mesmo durante a experiência com LAMP, vocês vão ter que selecionar alvos distintos para tentar ter um multiplex, pensando em aumentar a sensibilidade. E aí isso pode envolver ciclo de vida do organismo, né? Dependendo da fase, tem mais um alvo do que o outro. Então, mais uma vez, tudo vai da interdisciplinaridade, né? Então, o pessoal da biologia do mexilhão, conversando com os especialistas em biologia molecular, e voltando aqui a citar o Gabriel, também da engenharia e física, eu diria também, né, para tentar unir todos esses conhecimentos na busca por uma solução. Sim. Gabriel, você tem alguma experiência com essa extração no campo? Alguma coisa que pode facilitar para a gente e tudo? Sorry, the question was about extraction. A pergunta sobre extração no campo, é isso? Olha, primeiro, eu nunca trabalhei no campo, eu mesmo nunca trabalhei no campo, mas eu fico imaginando que essas coisas aconteçam em países mais pobres, onde as pessoas não têm oportunidades de chegar num hospital centralizado. Day to travel, right? Leva um dia de viagem, talvez, para isso. But I would say Mas eu vou dizer para vocês que eu tenho ideias de como extrair, como essa extração pode ser feita, e uma dessas ideias, se você usar partículas para capturar oligonucleotídeos, existem publicações que usam isso, concentrações altas. Pessoalmente, eu não tenho experiência. A gente teve uma publicação onde integrou essa captura
com amplificação e detecção. E eu posso dizer para vocês que se você capturar alguma coisa, uma partícula ou imobilizada na superfície, e aí você incuba por 2 horas para que as moléculas se adiram à superfície, você lava e as moléculas estão lá conectadas. Então, se você quiser fazer a amplificação daquelas moléculas anexadas, o sistema vai sofrer de difusão, limitação de difusão, porque as enzimas estão suspensas, elas não estão na superfície, e algumas delas vão estar na superfície só. A eficiência do método, então, será comprometida, mas precisa ser feito. Depois que você capturar, você tem que achar uma maneira de colocar de volta. Você capturou alguma coisa, limpa, aí você põe numa solução de polimerase e senão a sensibilidade vai sofrer da limitação de difusão daquele ambiente. E também, eu estou falando aqui, eu gostaria de dizer uma coisa para o Ryan, que eu pensei sobre o que você falou. Você não poderia coletar uma amostra de água e você detectaria esse mexilhão dourado, né? Ou em qualquer espécie ambiental que você esteja buscando, que se apresenta pouquíssimas cópias, você não poderia adicionar nutrientes, deixar replicar por um dia, e aí tentaria analisar? Isso não funcionaria para você? Gabriel, obrigado pela pergunta. Então, na verdade, eu brinco que esse projeto de LAMP do mexilhão dourado, ele ainda é um embriãozinho, assim, sabe? A gente propôs ele no nosso projeto e a gente está ainda caminhando com relação à amplificação laboratorial. A gente ainda não fez nenhum teste em campo, a gente nem partiu para as larvas, né? Claro, a gente ainda está com os adultos ainda, que a gente tem muito DNA, então a gente está nessa parte de padronização. Mas aí a gente acha que essa euforia, né, do cientista em querer ver o produto terminado, finalizado, a gente já quer pensar lá na frente também e já ir se colocando perguntas. É uma ótima dica essa sua. Isso vem muito também com o que a Mariana colocou, né? Talvez isso aumente essa quantidade de DNA, porque vai ter mais replicações. Excelente dica, eu acho que a gente pode testar com certeza, porque o próximo passo que a gente queria colocar nos nossos estudos, na verdade, seria isso mesmo, simular uma amostra ambiental aí com água, né, com quantidades diferentes de larvas, para a gente testar essa sensibilidade da LAMP com o mexilhão. Então, esse seria o nosso próximo passo, sim. E eu acho que essa dica é riquíssima, no sentido de, talvez, né, deixar overnight ali, acontecendo essa amplificação, a gente consiga esse resultado positivo com uma quantidade inicial pequena de DNA ali. Acho que vale a pena, sim, testar. Vamos anotar aí, claro, para a gente testar no nosso laboratório, nossos experimentos, com certeza. Obrigado pela dica, né, Mari? Nossa, foi perfeito, importante demais. Com certeza, muito bem-vinda. Acho que a gente vai tentar com certeza. E aí a gente faz um feedback depois. Na verdade, agora eu queria só fazer uma pergunta também para o Rubens e para o Gabriel. Rayan e Mari, claro, com certeza estão convidados também a responder sobre. Mas eu queria saber um pouco da experiência dos dois, tanto o Gabriel na universidade e o Rubens na Fiocruz, sobre o incentivo à inovação tecnológica. Como que tem sido na área de vocês e nos respectivos países, o Rubens aqui do Brasil? You can go first, Gabriel. Well, I'm not sure because it's Olha, eu não tenho certeza, porque a questão da tradução, você pode me ajudar? É sobre a minha experiência com o quê? Pode repetir a pergunta, por favor? Repeat it one more time. Your experience with Sua experiência com investimento no campo tecnológico. Consegue fazer um pouco melhor?
like innovation? Okay, well, I will say quickly. Yeah, Denmark, Sim, na Dinamarca, a gente faz pesquisa na Dinamarca e os esforços são grandes para o desenvolvimento tecnológico lá. E nós temos institutos de pesquisa que tentam trazer, juntando as forças mesmo, para as sociedades em geral. É um trabalho em equipe. As pessoas trabalham juntos, disciplinas diferentes. E tem muitas startups também, a Dinamarca tenta ajudar os pesquisadores jovens nas suas pesquisas iniciais, suas empresas iniciais. Tem a Blue Sense Diagnostic, que é uma delas, que eles usam biosensores optomagnéticos que eu mencionei. Eles são os pioneiros. Eles trabalham com o mesmo grupo. Antes de eu começar, eles estabeleceram a empresa deles e agora eles desenvolveram um produto para detectar dengue, vírus da dengue, bem da Zika. São 5 patógenos ao mesmo tempo. E eu acho que é bem sucedido. E também há outros que desenvolveram maneiras alternativas de detectar patógenos. E a pesquisa fundamental que eu estou fazendo é pesquisa fundamental, pesquisa de base, vendo coisas pequenas que sejam do interesse meu. Não é assim tão popular, na verdade, é difícil trabalhar nessa direção. O que é popular por aqui é quando você cria um produto e as pessoas tentam, e eles gostam bastante, ninguém é perfeito, então é bom estar num ambiente seguro, né? Você recebe financiamento para isso, e você mostra o seu trabalho, e você faz uma startup depois. E aí um dia você tem um produto, senão ninguém vai atrás de você para pôr na prisão porque você prometeu e não entregou nada, não é isso. Eu estou falando aqui da minha experiência, eu acho que eu gosto muito de trabalhar aqui, e temos também muitos projetos entre universidades e a indústria, porque a indústria, como eu falei, eles não têm recursos suficientes para apoiar. Eles têm interesse, mas vamos dizer que eles não têm projetos aplicados, mas eles sempre podem trabalhar junto com as universidades. Então, tem pós-doc industriais que trabalham nas universidades, mas eles trabalham por um objetivo da empresa. Eu acho que isso também é uma maneira de se fazer as coisas, porque isso fortalece a colaboração entre universidades e indústria. Então, a experiência da Dinamarca, eu estava antes na Alemanha, e não era o caso lá. Na minha experiência, não foi o caso lá. Eu posso sugerir, então, para todos que façam isso. Façam alguma coisa que seja relevante para ser um produto no futuro, resolva um problema, mas trabalha junto com as indústrias. Geralmente, eles não têm um suporte para ideias selvagens, alguma coisa que esteja no começo, um pesquisador muito jovem, mas existe oportunidade de trabalhar com a universidade e também ter a orientação acadêmica e das empresas também. Então, além da interdisciplinaridade, como eu falei, engenheiros, físicos e químicos, eu acho também que o futuro está na colaboração entre a academia, a indústria, e, na minha opinião, você vai ter um produto, seria o melhor. Eu espero que eu tenha entendido a sua pergunta direitinho. Ser uma competição mesmo, né? No mundo da indústria, não é colaborativo igual dentro das universidades. Isso realmente. O que você acha, Rubens? O meu ponto de vista, vou usar, né, aproveitar a resposta do Gabriel, quero dizer que eu também estou de acordo. Inicialmente, eu fico feliz
pelo Brasil conseguir figurar, né, por que não dizer competir, talvez, pelo menos cérebros nós temos. Eu nem digo que o Brasil é um país pobre, o Brasil é um país mal gerido, né? Vem a gente esse ano batendo um recorde na produção de soja que vamos vender aí para a China e Estados Unidos em massa. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que é muito bom a gente conseguir responder do ponto de vista científico. Então, desde o outbreak lá do vírus, né, do Zika vírus, 2015, respondeu rapidamente. Agora, também, nessa pandemia, o Brasil também conseguiu responder rapidamente em vários aspectos do ponto de vista científico. Só que o mundo, né, o financiamento, a forma como a gente consegue financiamento, ele não difere do nenhum lugar do mundo, né? Existem algumas peculiaridades, mas o mundo inteiro investe na academia e quem faz esse investimento é o setor público. Alemanha, Estados Unidos, quem atrás, né, de quem que banca, né, é o setor público. Então, aquela coisa do comunista de iPhone, né? Que ótimo, cara, porque, de fato, as tecnologias iniciais, elas, para que o iPhone fosse construído, elas vieram, de fato, da academia, né? Posso citar aqui algumas pessoas que pregam isso, mas vai fugir um pouco do foco. Mas só para trazer essa discussão, então, a gente não tem como fugir, né, do financiamento público dentro da academia, gerando conhecimento, mas que tem um limite, né? A gente não consegue ir para a transformação disso em produto se não for o setor produtivo, se não for a indústria. E como que a gente faz isso? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um gap muito grande entre o conhecimento, entre o que a gente, né, hoje em dia está disponível para a população. Então, inclusive, recentemente estava discutindo com o pessoal de uma startup antiga aqui do Brasil, uma das primeiras em biotecnologia, e eles falaram assim, a gente está aproximadamente 15 anos atrás do conhecimento. O que sai hoje nos artigos científicos, a gente está há 15 anos de aplicar isso na prática, né, como, de fato, um produto. Isso serve para outras áreas. Vocês viram agora com esse boom de biotechs, né, com a pandemia, não é à toa, porque a gente quer transformar soluções, conhecimento, está todo mundo aqui falando de LAMP. Antes da pandemia, qual que era a ferramenta de LAMP que existia para a detecção de uma doença? Uma outra. Então, assim, tem esse lado bom. Por outro lado, a gente tem um desafio gigantesco, e de novo, educacional no Brasil, que é deixar o pesquisador ter empresa. Cara, é muito triste a gente querer investir, e a gente tem esse pensamento de se doar, né? De trabalhar muito mais do que, de fato, a gente é reconhecido. Ano passado, né, eu pulei dessa ponta, desse precipício, né, junto com 2 colegas, sendo sócio de uma empresa, né, de uma startup em biotech, está numa fase muito inicial, mas a pandemia veio acelerar esse processo, e não sou eu, né, tem números nessa situação hoje. Cada dia a gente vence uma barreira e é triste, é um regulatório que puxa para trás, a sua instituição não reconhecendo ou ainda não é maduro o suficiente para entender que isso não é ruim, que isso é bom, né? E aí eu não tô nomeando aqui, né? Isso é geral, né? Das universidades como um todo. Por mais que a gente tenha um marco legal atualizado, as pessoas que regulam, né, elas ainda não estão maduras o suficiente para entender que o pesquisador ele também pode atuar na ponta. E não é feio receber por isso, né? Inclusive, muito pelo contrário, a gente está simplesmente tentando recompor, né, ou recuir aquilo que a gente tem feito há vários anos, porque a gente já trabalha por muito, muito menos do que deveria receber, né? Então, existe uma discrepância. Tudo isso é só para ilustrar que há uma discrepância do Brasil com relação ao resto do mundo. Estados Unidos, Canadá, passei um tempo no Canadá, vejo como que as biotechs atuam lá, e há muito, né, pessoas terminando o doutorado indo direto para biotechs. Outro dia comecei a fazer um curso de economia de biotechs, um curso e aí é muito legal de ver que assim, isso para eles é muito natural. Então eles já estão pensando em assim que terminar o doutorado, emendar com uma empresa, e eles já são formados para tal. Então assim, a gente está muito atrás desse nível de educação, né? Infelizmente, o que faz com que a gente perca muitos cérebros, né? Para alguns spots no mundo, como o Vale do Silício, como Boston, para as biotechs. Então, é ruim, é muito ruim que o Brasil está atrás, e, ao mesmo tempo, é legal de ver que a gente
tem cérebro para competir, ao menos do ponto de vista acadêmico, né, para responder às questões que vêm num outbreak como esse aí, seja do Zika, seja do coronavírus. Mas essa é a minha visão da realidade que a gente tem hoje. Com relação à minha atuação, à minha carreira, eu vim lá da Paraíba, né, então assim, eu iniciei num laboratório onde eu fazia cultura de leishmania sem uma linha de fluxo, sem uma estufa. Eu sei bem o que é restrição de recurso, né, para pesquisa, por ter trabalhado no Nordeste. Vim para Gerais, a realidade é bem diferente, e passei 3 anos no Canadá, que é outro mundo também, né? No entanto, uma coisa que não muda, né, dentro dessa história é entender que o que faz a coisa funcionar são as mentes, né? Muitas vezes eu converso com os meus alunos, não estou preparado, porque lá só tem gente fera, aí daqui a alguns meses são eles que estão ensinando as pessoas de outros países, né? Então, uma outra coisa boa que a pandemia trouxe é isso que a gente está fazendo aqui, essa internacionalização, né? Então, acaba que a gente se aproxima e consegue ver que o brasileiro é criativo também o suficiente para, desde a formação ainda, né, ainda na fase acadêmica, conseguir contribuir com algumas transformações. Então, isso eu também percebi durante a minha carreira. Não é uma questão orçamentária, ela é importante, mas é muito mais aquela pessoa inquieta, aquele estudante que, de fato, quer transformar. E, para isso, ele não precisa de grana, ele precisa de entender, e aí, uma hora, ele vai estar num hotspot desse no mundo, transformando, de fato, aquela realidade. Sim, com certeza, é verdade. Foi uma coisa que o Ryan me falou um tempo atrás, que eu acho que a Júlia, uma colaboradora nossa, ela foi fazer uma parte do mestrado dela fora. Uma coisa que ela observou é que os pesquisadores brasileiros, eles são muito bem vistos lá fora. Tanto a gente acredita, né, que seja pelas dificuldades que a gente tem que ultrapassar aqui na pesquisa do Brasil, com um orçamento limitado e de uma maneira ruim, mas acaba agregando um pouco na nossa forma de resolver problemas. E acaba que, então, as mentes do Brasil são muito valorizadas, só que fora do Brasil. E que no Brasil o cenário é um pouco mais complicado. Isso é para geral, né? A gente vê isso na música, vê brasileiros na NASA, isso é geral, não só ciência, tem em várias áreas. Trabalha muito e é muito criativo. Sim, com certeza. Continuando, então, umas perguntas, aproveitando, né, esse tópico, tinha uma pergunta de uma pessoa aqui da equipe, que fala o seguinte: Dr. Rubens, você mencionou em algumas respostas sobre a questão das doenças tropicais serem, de certo modo, negligenciadas. Com esse cenário de pandemia, você acredita que será mais simples encontrar parcerias internacionais para pesquisar doenças tropicais, visto que, no chamado antropoceno, as barreiras, tanto naturais quanto artificiais, para a dispersão dessas doenças parecem estar menos eficientes nessa contenção? Ou seja, tanto o professor Rubens quanto o Gabriel também, né, que está um pouco nessa área. A nossa experiência é que, assim, elas são ditas tropicais negligenciadas, né? O termo tropicais está, inclusive, ele é demorado hoje exatamente por conta dessas barreiras, aquecimento global. Então, algumas delas, né, deixaram de ser estritamente tropicais e já são também tropicais. E o termo negligenciada, apesar da OMS tratar como doenças negligenciadas, é do ponto de vista de atenção, né? Mas não significa que elas sejam negligenciadas do ponto de vista de estudos. Então, o Brasil é um dos que mais contribuem, por exemplo, com conhecimentos em leishmaniose, doenças de... Então, a gente está entre os top 3 aí do mundo na produção de conhecimento para essas patologias. Isso não significa que a gente está perto de uma solução, né? Porque, como eu respondi mais cedo, elas são negligenciadas pela indústria, não porque a indústria farmacêutica ela não queira ter uma solução. É claro que ela quer ter uma solução, né? Investindo pouco e lucrando mais. Dificilmente eles vão conseguir isso com negligenciadas, porque os clientes são sempre setores públicos. É ruim vender para o público? Não, mas normalmente essas vendas elas estão atreladas, né, a grandes, com altos descontos, enfim. E você precisa investir fortemente no P&D. Só para a gente ter ideia, um dos
creme de la creme aí das biotechs, investem em imunoterapia do câncer. É caríssimo, mas você transforma isso aí em um medicamento que também a pessoa vai tomar ali e vai gastar alguns milhares de dólares, né? Então, assim, se investe muito para ter um retorno também muito grande. E para a leishmaniose, que é o que a gente trabalha, isso só vai acontecer a muito longo prazo. Então, o termo negligenciado é mais nesse sentido, né? Negligenciada de atenção, negligenciada desses desenvolvimentos de soluções. A solução que a gente tem hoje no Brasil para tratar a leishmaniose, ela foi usada pela primeira vez em 1947, continua no mercado. Extremamente tóxica, os parasitas são resistentes, enfim, tem inúmeros problemas, né? E aí, com a pandemia, vou a responder, por exemplo, o diagnóstico da leishmaniose no setor público, ele foi interrompido. Então, a doença deixou de existir? Não. E a leishmaniose é só um exemplo de várias outras, né? Que vocês têm visto na mídia aí. O atendimento primário que acabou. Então, assim, a doença está lá, só que a prioridade agora foi Covid-19, mas a doença continua ainda infectando, matando, gerando morbidade. A gente está durante aí enfrentando uma epidemia de dengue. Não acabou, a gente continua com dengue. Doença cardiovascular continua matando, as pessoas não estão indo para o hospital por conta do medo, né, de se infectarem pelo coronavírus. Então, assim, essa negligência ela vai continuar nesse sentido. E aí a pandemia, mais uma vez, veio abrir os nossos olhos, assim, rasgar, de fato, a ferida, né, que a gente tem hoje nesses aspectos. Então, são desafios que, assim, o Brasil ainda vai enfrentar, ainda vai passar muitos anos enfrentando, conta também de má gestão, da saúde, inclusive, né? Com certeza, mais uma Acho vez. que eu respondi a maior parte, né, da pergunta. Acho que só as barreiras Respondo sim. eu entendi muito bem, mas eu citei aquecimento global. Sim, foi muito boa a resposta. Agora tem uma pergunta que surgiu durante a nossa discussão, que eu acho que essa aqui é principalmente para o Dr. Gabriel, que é perguntando se deveríamos envolver os engenheiros desde o início da construção dos protocolos. Acho que é principalmente para essa parte de extração no campo e coisas do tipo que, às vezes, alguns engenheiros podiam tentar facilitar um pouco para os biólogos e pesquisadores. Yeah, it's a very good question. And Que pergunta boa, né? E sabe, eu acho que, eu vou falar, biólogos moleculares podem fazer ensaios, projetos que sejam bagunçados no sentido de que não pensar muito como que isso seria aplicado depois nesses sistemas de chip em laboratório. E aí, se isso não for considerado desde o início, aí quando chegar o momento da implementação do chip, vai acontecer mismatch, coisas que não se encaixam, talvez volumes que sejam grandes demais para aquele sistema manusear, ou aquele problema que é vetability, aquele ângulo de contato que a água forma na superfície. E uma ideia que a gente teve é ter câmeras interconectadas para você extrair essas moléculas de uma câmara para outra, aí depois faz câmeras diferentes, e os líquidos que vão ficar ali vão ser controlados, as fases, a gente vai guiar essas fases. Com modificações específicas da superfície para que o líquido não passe de uma câmara para outra. Então, quando esse ensaio foi implementado no chip, a gente descobriu que essas enzimas precisavam ter 20, tinham que estar presentes para que as moléculas não se agregassem. E esse 320 mudou o ângulo de contato do líquido, e aí o líquido começou a misturar com o outro. O que foi testado
nos líquidos, que aqueles líquidos estavam ali perfeitamente conectados, mas não se misturavam exatamente. Isso não aconteceu quando a solução real, com as enzimas, foram implementadas. Sim, mas graças a Deus, tudo foi rapidamente testado, resolvido, a gente não desenvolveu alguma coisa errada, né? E sim, eu acho que os engenheiros físicos têm que estar envolvidos desde o início, porque se você propõe, vamos fazer o PCR, e o engenheiro vai falar, olha, para o PCR a gente precisa de um material específico que não derreta a 98 graus. E também os líquidos vão se expandir, talvez, a temperaturas altas. A complexidade toda que tem que ser considerada. Então, vamos ver uma amplificação diferente. Um processo de pensamento acontece assim. E cria-se soluções mais robustas e melhores. Então, com certeza, desde o início, eu concordo. Realmente podia facilitar muito o trabalho, tanto nessa questão de mudar os locais e, às vezes, até criar um recipiente, a gente conseguisse fazer a PCR toda dentro, evitar a contaminação também. E, inclusive, tem mais uma pergunta para você aqui, Gabriel. It's from an anonymous that asks, Dr. Gabriel, I liked very much your presentation. Doutor Gabriel, gostei muito da sua apresentação. Pode elaborar mais a sua técnica para detectar biofilmes presentes no ambiente? Se essas amostras retiradas de tubulações industriais. Na verdade, você pode ver o meu histórico, a minha formação. O objetivo do meu estudo atualmente são biofilmes visualizados em microscópio, e você vê que tem as células vermelhas que estão envolvidas em matéria extracelular, e verde ou azul, que é o DNA extracelular, que vai ficar ali, vai resistir à fluorescência. Tem muito DNA extracelular aqui no biofilme. E o meu colega que trabalha num projeto de detectar biofilme das tubulações. E o que ele faz? O interesse dele é na detecção de biofilme nas massas. Nada um patógeno em particular que causou esse problema. Porque você viu a foto de uma tubulação e é horrível, né? Uma foto horrorosa. Tem muitos patógenos diferentes, formam comunidades com polímeros e muitas coisas. E aí, se você quiser detectar uma espécie em particular, você tem que fazer uma pergunta como, primeiro, o DNA já está lá fora, então você simplifica, porque tem muito DNA já fora das células. Então você coleta esse biofilme, raspa dos canos, né? E faz um ensaio, consegue detectar. Você pode também considerar as células. Você também tem o DNA genômico que você separa usando um desinfetante bem suave, separa e extrai DNA extracelular para analisar o DNA extracelular e também as células. Por quê? Porque para estudos mais fundamentais, por exemplo, se você quiser provar que o biofilme contém microRNA de algum tipo de espécie, e esse microRNA está causando problema, aí você vai encontrar uma solução para desestabilizar esse biofilme. Se você descobrir que isso é feito só de RNA, isso vai te ajudar a encontrar uma solução, como limpar essa tubulação. Depende da sua meta. Por que você quer analisar o biofilme, a presença
de um material nucleico específico, você vai projetar um ensaio de maneira diferente. Mas tem ainda algumas complexidades nesse biofilme. E o que você falava sobre extração, aqui vem especialmente a extração. Por quê? Da tubulação, está tudo bagunçado, está tudo colado na superfície, aí você está buscando uma agulha no palheiro, né? Coisas desse tipo. A extração é muito importante, uma técnica importante. Eu posso completar o que o Dr. Gabriel falou? Por favor, Mari. Eu acho que depende também do tipo de biofilme que está sendo formado na tubulação, que seria outra característica que deveria ser observada. E além do interesse, né, do foco do que está sendo perguntado. Por exemplo, se o interesse é saber qual organismo que está causando uma corrosão numa determinada tubulação, eu acho que talvez seria mais simples, porque seria mais fácil de retirar aquele biofilme da tubulação e utilizar a técnica usando um alvo, por exemplo, um 16S específico para um determinado grupo, para um determinado gênero. Agora, se o interesse é detectar algum micro-organismo que esteja presente na lama ferruginosa, que é um outro tipo de problema que acontece nas tubulações, que o Ryan até apresentou na palestra dele, aí já seria algo um pouco mais complexo, porque estaria associado a sedimento. O biofilme ele fica totalmente envolto ao sedimento, formando bem uma consistência gelatinosa e rica em sedimento. Daí teria um outro desafio, que seria diferente de um biofilme que causa corrosão. Teria que buscar essas alternativas para eliminar esse tipo de substrato primeiro e conseguir buscar o alvo, né, que talvez de um organismo que esteja formando primariamente a lama, algum micro-organismo alvo mesmo daquela lama. Eu acho que talvez seria melhor aplicado para o caso de que para casos em que você queira saber qual micro-organismo que está causando uma corrosão. Eu acho que seria mais aplicado para esse sentido. Agora, para a lama, talvez seria mais complexo, assim. De acordo com a última resposta do Dr. Gabriel, surgiu mais uma pergunta aqui no chat, que é: Gabriel, você chegou a pesquisar outros modos de tradução do sinal em relação aos biosensores? Em qual momento da sua pesquisa você viu que o modo óptico foi o melhor para a detecção na utilização de ácidos nucleicos? E a última: vocês pensam em utilizar essa tecnologia para outros tipos de análises, como anticorpos, bactérias e células? Essa técnica é puramente baseada em nanopartículas ópticas, pode ser, na verdade, aplicada em alvos diferentes. Por exemplo, o que você quer detectar, você tem que pensar o que pode ser usado para conectar essa molécula. Se é uma proteína, aí você vai projetar um óptimer que vai conectar-se a essa proteína e você tem, então, a mesma coisa. Na verdade, você pode criar essa proteína e amplifica a sequência desse optímero e ver os resultados dessa amplificação. Ou você pode detectar diretamente o resultado da amplificação. A amplificação é boa porque, primeiro, você tem uma molécula de proteína, você tem milhares de proteínas de optômeros amplificados.
Se você vai detectar diretamente a amplificação, aí você vai pensar, o que essa proteína pode se conectar? Se é um anticorpo da LEMP, você pode imobilizar um antígeno de nanopartícula magnética, e é o mesmo procedimento, você mistura nanopartículas, modifica com os antígenos, e na presença de anticorpos, você obtém um cálculo de clusters, de agrupamentos de partículas formando clusters, igual da amplificação, onde as nanopartículas se juntam num cluster de DNA, e nesse caso as nanopartículas se ligam a anticorpos porque tem antígeno, e vice-versa, se você quer ver o antígeno, você modifica nanopartículas com anticorpos. E a pessoa, aquele pesquisador que desenvolveu essa amplificação é Matt Nielsen, o nome dele, e ele implementou essa amplificação para detectar também células e outras moléculas. Basicamente, o que ele fez? Ele transduziu sinais de células para DNA, e esse DNA foi amplificado com a amplificação, e o que ele fez? Ele detectou com RCA produtos com as nanopartículas magnéticas. Então, a gente viu que foi a melhor maneira, porque você consegue amplificar o sinal aplicando essas ondas. Se eu pudesse dizer alguma coisa, então pensa nessa técnica optomagnética como usar as partículas. É similar, então, a essa abordagem, são funcionalizadas, usando sondas DNA, e quando acha o alvo lá nos clusters, muda a absorção óptica, que ela acontece ali, se isso é detectado até a olho nu. O problema das nanopartículas, essas sondas exigem um certo cuidado. Quando você adiciona o DNA com esse ouro, você tem que evitar a presença de oxigênio nessa amostra. E esse DNA é fácil de desconectar, de descolar, porque na amplificação, as reações, temos o etanol, que também as moléculas presentes na hiperfiltração, que compete por esse ouro, e é por isso que eles usam essas partículas nesse estágio específico, é muito eficiente. As nanopartículas são mais atraentes para isso. Você pode usar um ímã também para fazer isso. Então, o que a gente já fez em outro projeto, a gente usou um campo magnético para atrair as nanopartículas juntas, para aumentar a cinética, senão vai levar um tempo maior para as partículas encontrarem os seus alvos complementares, mas um campo magnético acelera, tudo acontece mais rapidamente. Muito interessante eu gostei muito dessa última parte do campo magnético, e realmente eu acho que falta um pouco isso também, para a gente começar a utilizar mais essas técnicas, como utilização de campos magnéticos, tentar implementar isso nas técnicas que a gente já tem e conseguir, assim, aprimorar, ao invés de ficar voltando e voltando, e o que a gente faz com esse DNA, o que a gente faz com esses fragmentos e essas partículas. Muito obrigado, doutor, achei muito interessante. Agora eu vou jogar uma pergunta para o Rubens, do Érico Freitas, que é: olá, doutor Rubens. As simetrias das estruturas mostradas no vídeo sobre LAMP, como os LAMP dumbbells, são confirmadas por alguma técnica como difração ou são modelos teóricos para simetrias dessas estruturas mostradas? Obrigado. Legal, obrigado, Érico,
pela pergunta. Bom rever você. Sua apresentação no início da semana, né? O Érico me ajudou a fazer umas microscopias aí quando eu estava no doutorado, há vários anos atrás. O cara é fera mesmo. E é claro que ele vai lá para a física, né? De caracterizar as estruturas resultantes ali da fase linear, quer dizer, da fase cíclica, né? Do LAMP. Cara, é o seguinte, dependendo do alvo, né? Imagina que a gente tem um set de 6 primers distintos, né? Até formar aquela estrutura semelhante a um alterno. É por isso que a técnica recebe o nome de loop, mediada por loop, né, que os loops estão ali. E aí depois você tem o primer loop, que consegue resolver ou gerar essas sequências aí assimétricas. Se você pega, por exemplo, um set de primer para um determinado alvo, amplifica e pega o produto de amplificação e migra num gel, você vai ver um padrão de bandas, né? E esse padrão, muitas vezes, ele consegue ser específico, né? Então, eu não estou falando aqui que a gente vai pegar um padrão de banda de uma Leishman e comparar com um padrão de banda lá do COV2 e falar, consegui diferenciar pelas bandas. Não, é diferente da PCR convencional. Mas, por outro lado, sim, você consegue ter um padrão distinto. Mesmo com alvos distintos dentro do mesmo patógeno, dependendo da região que você está amplificando, naquele padrão de escadinha pode ficar. Agora, se eu consigo utilizar esse padrão para uma detecção direta, né, por algum método físico, de um tipo de assinatura digital, né, tentando traduzir como que seria útil essa informação, eu, de fato, não tenho conhecimento sobre, mas o que eu posso dizer é que existe uma determinada aleatoriedade, né, inicial, até que eles se organizem naqueles que são mais frequentes do que outros. A gente teria que se unir aí para ver se de fato isso é possível de ser feito. Mas é super curioso a tua questão. E a resposta, de fato, não sei, mas eu sei que esses padrões eles são específicos da região escolhida, né? Valeu. Sabe se tem alguma técnica para descobrir isso? Fiquei meio curioso aqui. Porque imagina, o de fração, não foi isso? Imagina que você consegue separar e passar, de repente, esses fragmentos por capilares aí muito fininhos, ou imagina a PCR digital que você consegue, de fato, separar, né? Quase que em unidades, né? Virtualmente, que cada um tivesse uma gotinha de emulsão líquida, né? Dentro de uma gotinha de óleo, dentro de uma emulsão. Aí, de fato, sim, você poderia desenhar um dispositivo que conseguisse, por difração, detectar essas estruturas. Mas, assim, se você compara A e B, 2 alvos, certamente a gente vê difrações semelhantes, de tamanhos semelhantes, né? Então, eu acho que, assim, para fazer, de fato, uma genotipagem, utilizando uma técnica assim, aí tudo bem. Aí eu acho que seria relevante ir atrás. Mas só pelo padrão, eu não sei se a gente vai ter, de fato, uma assinatura digital, não. A gente não consegue decifrar bases, né? A gente vai ver um tipo de difração daquele tamanho, por assim dizer, né? Então, qualquer 200 pares de base organizado em estrutura de alterno, em teoria, revelaria teria o mesmo resultado, né? Por outro lado, se a gente consegue marcar de alguma forma um SNP ou uma alteração de base única e aplicar essa técnica para uma genotipagem, aí eu já acho que é mais factível. Não necessariamente a gente precisa ter ou selecionar esses diferentes tamanhos. A gente pode ter o próprio SNP aparecendo em diferentes bandas, porque a amplificação, né, daquela fase inicial ela vai gerar outras distintas. E essa mutação de base única vai estar presente em várias. E aí, se de fato a gente consegue marcar e por alguma técnica física conseguir identificar esse SNP especificamente, aí eu acho que valeria a pena sim, investir em algo do tipo. Muito interessante. Para finalizar, professor Ryan, já existem estudos se essas incrustações podem ter alguma relação com ligações iônicas entre o bisso e a forma de incrustação do Cordylofa caspia?
já tinha visto essa pergunta, achei ela muito interessante. Obrigado, quem fez, acho que foi o Saulo, né? Então, eu brinco aqui no CBI que a gente, né, já conhece o mexilhão dourado no nosso grupo desde 2010. Aí no finalzinho do projeto inicial, né, na fase 1, a gente entrou com a lama ferruginosa, e a Cordilófora cáspia é o nosso embrião, né? Ele é o recém-chegado no CBI, ele invadiu o CBI tem pouco tempo. E aí, quando a gente foi pesquisar sobre esse outro invasor, ele é bem conhecido no sul do país, tem vários grupos que trabalharam com alguns aspectos morfológicos e moleculares dessa espécie na região sul do país. A gente tem algum nível de identificação dele lá no Pará, por incrível que pareça, tem sim um report dele no Pará, mas a gente, então, tem uma lacuna aí de mapeamento da Cordilófora. Então, infelizmente, a gente não tem registrado na literatura sobre a interação desses dois invasores. A gente tem um único artigo pontual de 2009, que é do Portela, e que ele mostra essa interação, né, da Cordilófora com o mexilhão dourado, e ele até sugere uma potencialização da invasão biológica desses dois organismos ocorrendo ali na usina. Não tem nenhum artigo que mostre essa interação ali do bisso, né, com os filamentos, ainda mais nesse nível iônico. Acredito que com certeza vai ter alguma ligação alguma ligação iônica nesse sentido, porque ele também vão estar, né, as moléculas, né, adesivas, glicoproteínas, lipídios que vão estar envolvidas nisso tudo, e com certeza íons também vão participar dessa composição. A única coisa que eles percebem nesse artigo, eles fazem um estudo longitudinal de 1 ano, é que inicialmente parece que naquele local a Cordilófora domina e ela ocupa primeiro o espaço, e o mexilhão ele vem depois, né, nos espaços deixados ali pela Cordilófora, quando ela abre algum espaço, ou sobre a Cordilófora. Então, ainda não se tem esse nível de detalhamento. Tem até uma colaboradora nossa, professora Lucília Miranda, da UFMG, que ela tem muita vontade de ter a Cordilófora em laboratório, né, para a gente conseguir tentar começar a desvendar esses mecanismos, e por que não simular uma co-ocorrência dos dois também no biotério, por assim dizer. Então, infelizmente, a gente não tem nenhum dado nesse sentido, porque a gente também está iniciando os nossos estudos, e a gente está bem ainda voltados para essa detecção mesmo e mapeamento da Cordilófora no país, porque, como a Lucília bem coloca para a gente, ela acredita que ela está espalhada no país inteiro, e, na verdade, esse desconhecimento da espécie, essa caracterização mesmo, que não permite a gente, então, mostrar essa verdadeira localização. Primeiro porque ela é um animal que se parece com uma planta, né? Ela é bem filamentosa, então a gente às vezes acha que é alga, a gente pode achar que é bicho de mexilhão, e na verdade é um animal ali independente. E as relações ecológicas que a Cordilófora traz, principalmente com o mexilhão, são duais, porque, ora, eles estão juntos ali coabitando, mas a gente vê também que a Cordilófora se alimenta de larvas de mexilhões. Isso já foi mostrado para o mexilhão quagga, na América do Norte. Então, ela tem aí essa predação, serve de habitat, então é muito complexo. Então, acho que a Cordilófora é uma caixa preta ainda, a gente não tem essas respostas, é um organismo aí com vasta possibilidade de estudo, criação de tecnologia, e quem sabe, né, Rubens, fazer uma lamp aí para a Cordilófora também em breve. Acho que é isso, não sei se eu respondi a pergunta, mas é valiosíssimo esse questionamento aí. Muito obrigada, professor Ryan. Bom, durante a mesa hoje, tentamos priorizar as perguntas tanto para o doutor Gabriel quanto para o doutor Rubens, que são pesquisadores externos, e a gente sabe tanto que eles são ocupados, e tivemos o prazer enorme de estar aqui passando essa tarde com a gente. E como a gente está encaminhando para o final da nossa mesa, eu gostaria de perguntar, tanto para o doutor Rubens quanto para o doutor Gabriel, se eles têm alguma coisa que eles gostariam de falar ou perguntar para a gente, antes da gente encerrar. Yeah, maybe I can say, Eu posso dizer, então.
Eu gostei bastante das perguntas, dos tópicos, da doença tropical, e eu fiquei pensando se tem a questão da tuberculose, e eu queria dizer, o que eu não gosto é um tipo de aqueles alvos tão quentes. Em 2015, quando eu entrei na universidade, eu trabalhei também com dengue, usando a técnica LAMP, fiz uma publicação, e depois eu segui adiante, porque aparentemente foi um boom de dengue, zika, que chegaram, né, como um ruído. E eu acredito que ainda seja um problema nos dias de hoje. As pessoas esperam que você fale de Covid agora e que você tenha um impacto muito maior no seu artigo para combater alguma coisa que se espalha tão rapidamente. Mas não é assim. Eu me sinto triste porque ainda é um alvo tão interessante, porque eu vejo serotipos e especificamente de Zika, se a Zika não é, mas trabalhando com a tuberculose, eu também me perguntaram por que a tuberculose nem é um problema mais, mas é um problema sim. Geralmente, em países desenvolvidos, eu conheci pessoas que foram tratadas por tuberculose. Pode atingir qualquer pessoa, especialmente a pessoa que tem um sistema imunológico comprometido. Então, quando você fala sobre patógenos e alvos, eu acho que não deveria haver algo do tipo um tópico quente, um tópico que não é quente, não é popular. Eu acredito totalmente que todos os patógenos, micro-organismos mereçam essas técnicas, publicações, reconhecimento, análises. Por quê? Se sejam boas ou causar um tabu, não deveria ser um problema isso, na minha opinião. Bem, inicialmente eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de estar aqui. É um evento assim que eu comumente não participo, né? É de uma área afim, mas eu achei extremamente interessante. Então, eu agradeço pelo convite. Já peço perdão aqui pelos atrasos. De fato, eu sou péssimo em gestão de tempo. Eu acho que aqui tem vários jovens, né? Eu ainda me considero jovem, né? Nesse painel aqui, acho que somos todos jovens, um mais do que outros. E se eu posso deixar alguma take-home message, assim, para aqueles que são jovens e está acontecendo esse boom agora, aproveitem, né, essa fase, e não só para a engenharia, né, de uma forma geral, e que isso possa servir de exemplo aí para o nosso país, para a gente consiga surfar nessa onda e aproveitar e, de fato, mostrar, né, que a gente consegue trazer soluções, resolver, que, apesar de estarmos também na academia, é hora de sair, é hora de se juntar às empresas e às indústrias e conseguir levar o conhecimento de forma como uma solução para a sociedade, né? Em vários momentos aqui a gente permeou essas questões, porque, de fato, numa segunda pandemia, já até ouvi falar o Nicoleles essa semana, depois de uma pandemia, normalmente vem uma outra crise, não sei como é que ele falou, necrotéria, uma coisa assim, que aconteceu em 18, né, nos Estados Unidos, em várias cidades, aconteceu na Índia, que esses mortos enterrados aí, eles vão contaminar solo, água, alimentos, e aí vem desenvolvimento de outras bactérias resistentes, enfim. Então, acabou e não vai acabar tão cedo, e a gente precisa estar preparado para esses tipos de outbreaks, né? Depois, pensando na pandemia e depois da pandemia. Não foi falta de aviso, né? Felizmente, alguns países conseguiram responder, o Brasil não consegue aprender com nenhum desses exemplos, e a única coisa que nos resta é persistir, né? Enfim, então, a minha mensagem que eu deixo para os jovens é essa: não é simples, você dorme, mas pelo menos você está fazendo o que gosta. Então, espero que com esses exemplos de hoje aqui a gente consiga
levar para casa esse ensinamento, que no Brasil a gente consegue ser competitivo e hoje está aí nas mãos dos mais jovens de transformar de fato o país. Muito obrigada, doutor Rubens, doutor Gabriel, pelas considerações maravilhosas de vocês durante a mesa redonda, foi muito importante para a gente. E se ninguém mais tiver nenhuma consideração, a gente encerra a mesa de hoje por aqui. Eu gostaria de agradecer também a presença. Eu acho que foi um rico aprendizado para mim estar com o Dr. Rubens e o Dr. Gabriel. Eu acho que dentro do que o Dr. Gabriel colocou, né, essa predileção por algumas doenças e negligenciamento de outras, é complexo, porque enquanto tem uma pessoa, um único paciente que tem aquela enfermidade, ela precisa de ter esse olhar, né, esse tratamento. Então, é muito importante mesmo que a gente tenha um tratamento igualitário, tenha volte a ciência para isso, né, de alguma forma, e não negligencie nenhuma, porque se a gente tem esse campo de estudo é porque tem pessoas sofrendo com isso. Então, acho que essa ponderação é muito realmente relevante e importante, e está totalmente dentro aí até do instituto que o Rubens também faz parte, que é a Fiocruz, né, que está diretamente envolvida com tantas doenças e que a gente vê, às vezes, por parte, né, dos nossos gestores não dando tanta importância, porque a Covid está aí, mas dengue também está, zika também está todo mundo aí junto nesse momento, né? Então, eu acho que isso é importante. E, assim, agradecer porque vocês são inspiradores para a gente, porque vocês trazem essas tecnologias e movimentam a gente também, sabe? Deixa a gente inquietos na tentativa de buscar novas ferramentas, tecnologias, para resolver os nossos problemas, que não são de enfermidades, por assim dizer, mas é a enfermidade do ambiente, né? Porque uma espécie invasora, ela tem causado também muitos problemas aí, econômicos e ambientais. Então, é um outro ângulo de enfermidade aí, de uma infestação. Então, acho que a gente consegue transpor esses aprendizados entre as várias áreas aí, né? Na patologia, na parasitologia e na ecologia, por que não? Então, agradeço muito a presença de vocês, eu aprendi demais e muito obrigado pela disponibilidade e também pelo convite, por poder ter palestrado aí pelo CB, que eu admiro tanto a equipe sabe disso. Obrigado mesmo. É isso que você falou, Ryan e Gabriel também. A gente está muito acostumado a olhar sempre o nosso umbigo, né? Então, a gente não pensa nas outras pessoas que não estão convivendo com a gente, sofrendo com isso, ao pesquisar essas coisas. Sempre uma coisa mais perto. Então, pessoal, eu acho Também que... agradecer mais uma vez, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade de discutir, de aprender com vocês. Foi tudo muito bom, muito produtivo. E eu acho que o Ryan fechou muito bem aí, eu compartilho muito dessa opinião. Vocês são exemplo para a gente sair um pouquinho dessa caixinha do mundo acadêmico e mostrar como que a gente tem potencial e como que a gente pode extrapolar, né, para o mundo, todas as possibilidades que a gente, né, tem. Então, obrigada por tudo e uma boa tarde aí para todos vocês. Muito obrigada, gente, por essa mesa maravilhosa. Então, agora que a mesa foi encerrada, as últimas considerações desse nosso terceiro dia de fórum. Gabriel, do you want to say something? I just wanted to say thank you. Eu queria dizer muito obrigado para o Ryan, para a Mariana, trabalho maravilhoso. Eu adorei muito esse painel. Eu fico imaginando o outro simpósio. Ele foi online ou foi pessoalmente, o outro simpósio que vocês tiveram? Pessoalmente. It would be a great opportunity to meet you. Seria uma oportunidade maravilhosa. Ano que vem, de se conhecer pessoalmente. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que a gente ainda pode fazer muitas trocas, né? A gente discute ainda muito sobre os nossas pesquisas. É importante a gente manter isso, né? Eu acho que ia ser muito bom. Mas vai ser um grande prazer receber você aqui, doutor Gabriel, no Brasil também. Quem sabe o nosso próximo fórum aí presencial vai ser ótimo, com toda certeza. Será muito bem-vindo vir conhecer aqui o país e dar uma passeada por Minas. Always wanted to go to Brazil, but... Eu sempre quis ir para o Brasil, mas a pandemia está acontecendo agora, né? Mas com certeza, quando acabar, eu espero que acabe logo. Vai ser muito produtivo.
Pessoal, então, encerrar a mesa do dia de hoje. Se ninguém mais tiver nada para falar. Está rendendo um pouco, né? E passar para os anúncios. Hoje, então, está encerrado o nosso terceiro dia do fórum. Amanhã, o fórum se inicia às 9 horas da manhã, novamente. E, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos os palestrantes, a todo mundo que compôs a mesa redonda e também a todos que assistiram ao fórum hoje. Muito obrigada mais uma vez e vejo todos vocês amanhã, gente.